Bom dia, Renato. Bom dia. Vamos aguardar mais um pouquinho, só para ver se o pessoal entra mais. A gente já começa, tá bom? Hoje eu vou dar uma passadinha numa aula sobre pullback, a aula que eu escolhi para hoje. Amém, amém. Que Deus abençoe, que hoje seja um bom dia, uma boa terça-feira, se Deus quiser, né? Vamos aguardar só mais um pouquinho, tá? Só para ver se o pessoal chega. Enquanto isso, eu estou preparando aqui a aula. Renato, a gente vai aguardar só mais um pouquinho, tá? Só para ver se não aparece mais ninguém. Se não aparecer, hoje a gente faz uma aula exclusiva para você, tá bom? Só mais uns minutinhos, só para ver se o povo aparece aí.
Renato, vamos começar então? Vamos começar, vamos embora, vamos embora. Igual essa aula deve ficar gravada mesmo, depois o pessoal vai estar sendo gravada, né? Depois a TIC deve liberar para o pessoal ver de alguma forma também. Então vamos começar, que hoje vai ser só eu e você mesmo. Vamos embora, sem perder muito tempo, mais a gente já esperou. Talvez o pessoal venha chegando aí durante a aula, né? Hoje eu vou passar uma aula, então, sobre pullback. Eu achei que seria uma aula interessante para poder passar também. Vou passar todos os passos, tá? Teoria, tudo simples. Talvez você já tenha um conhecimento um pouco mais amplo, mas eu preciso passar assim porque essa aula depois é repassada e existem clientes e alunos que ainda não conhecem nada sobre o mercado, então preciso dar uma passadinha um pouco, como diz, pente fino mesmo, passar sobre tudo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar para a gente não perder mais tempo. O pullback, ele é simplesmente um reteste, um backtest também muito falado, quando o mercado faz algum tipo de rompimento. Aqui eu coloquei como exemplo o rompimento de uma resistência, marquei como essa linha amarela uma resistência, onde o mercado fez um topo, não conseguiu furar, voltou, fez um novo topo, deixou essa resistência ainda mais forte, desceu, fez um terceiro topo, deixando essa resistência ainda mais forte. Resistências e suportes são caracterizados como mais fortes a cada novo toque e a cada falha de rompimento, nesse caso, então, um novo toque, mostrando que o mercado não conseguiu romper, deixa essa região ainda mais forte. Então, aqui a gente tem como um exemplo três toques tentando fazer o rompimento dessa resistência e depois há o rompimento. Quando há o rompimento, por ser uma região que tem essa força tão grande, esses pullbacks geralmente eles vão acontecer quanto maior for o movimento dentro dessa região. Ou seja, por exemplo, essa questão de resistência que foi batida várias vezes. Então, quanto mais batida, mais tocada for essa região, seja um suporte, ou seja uma resistência, ou seja até mesmo uma figura, vamos colocar em figuras que podem ser grandes, um próprio um retângulo pode ser muito grande, que é uma região de consolidação, pode ser um retângulo muito grande, como também triângulos. Tem triângulos que são bastante grandes também. Às vezes eles não têm aquela curvatura muito grande, mas são triângulos onde a linha vai descendo por vários toques, né, vários candles. Então, são passíveis sim de um pullback, tá? Que é onde a região tende a fazer o rompimento, mas não consegue ir embora de uma vez. E o mercado regride até essa mesma região e dá esse toque novamente aqui. Só que o toque agora, ele já usa a bipolaridade dessa linha. Porque antes o que era resistência, agora passa do rompimento e passa a ser um suporte. Porque o mercado passou a operar por cima dessa linha. O mesmo vale para um suporte e passa a ser resistência. É só inverter os princípios no mercado de queda, tá? Aqui eu dou sempre exemplos de alta, porque tem muita gente que gosta de fazer esse tipo de operação com ações, né? Tem muita gente que não gosta de fazer operações com futuros, operações com pares de moeda, que são operações que você entra vendido, entra comprado e, como disse, né, é a mesma coisa. No caso, tem muita gente que gosta de fazer essas operações com ações e prefere não mexer com aluguel de ações para poder operar vendido, vender descoberto, né? Prefere fazer operações somente de compra mesmo, que é bem mais simples. Então, eu passo sempre esses exemplos como alta, porque serve para todos os mercados, serve para todo tipo de operador, seja day trade, seja swing trade, tá? Então, caso queira fazer uma operação de venda, é só inverter os princípios que funciona do mesmo jeito. Então, voltando, assim, a entrada funciona da seguinte maneira. Aqui a gente tem o exemplo teórico do que é o pullback. Só a teoria do que é o pullback. O pullback é o retorno até a região que foi rompida. Pronto, simples, né? De forma bem resumida é isso. Pullback é o retorno aonde foi ou aconteceu o rompimento de uma região. A entrada, ela vai se dar igual a gente viu em todas as aulas. A entrada vai ser num padrão de candle, a entrada vai ser num gift, a entrada vai ser no marubozu, a entrada vai ser no martelo, a entrada vai ser no engolfo. O que acontecer após esse pullback, após o retorno nessa região aqui, que a gente vai caracterizar a entrada. A gente não vai deixar por exemplo, no caso de alta, a gente não vai deixar uma compra apregoada aqui. A gente não sabe se o mercado vai vir, vai voltar aqui e vai fazer um falso rompimento e depois cair de novo. A gente não sabe se isso vai acontecer.
Então, a gente pode ter dois tipos de entrada aqui. As duas entradas podem ser a seguinte: ou a gente deixa aqui em cima mesmo uma compra no rompimento do topo. Quando a gente deixa uma compra no rompimento do topo, a gente entra aqui com o rompimento de pivô. Isso aqui é a entrada clássica de rompimento de pivô. Isso aí a gente não está nem aí para o padrão de candle que está sendo formado. A gente não está nem aí. É o que passar aqui, o candle que passar aqui rompendo o pivô, a gente está dentro. A gente está dentro. É uma operação um pouco mais arriscada. As entradas de pivô, essa é a mais arriscada possível. Por quê? Porque você não faz leitura, entre aspas, leitura nenhuma sobre os candles que estão subindo. Você só quer pegar o rompimento do pivô. Só quer pegar o rompimento da cabeça e pronto. Então, passou aqui com 3 candles, passou com um candle só, passou com 2, passou com 5 candles, a gente está entrando. Então, aqui, essa é a entrada mais simples, porém um pouco mais arriscada, é o rompimento de pivô aqui. Outra entrada que pode ter, depois que o mercado vem e faz o pullback aqui, aí a gente pega um padrão de candle. Por exemplo, essa queda aqui pode ter sido com um candle de queda um pouco forte, um pouco grande, seguido de um novo candle de alta, que faz o quê? Um engolfo de alta aqui, entrada na máxima, stop na mínima. Isso aqui é um exemplo que pode ser feito. Pode acontecer aqui, depois do mercado vir fazer aqui 2, 3 candles de queda, deixar um candle aqui para baixo, com o corpo aqui formando um martelo, por exemplo, tudo da mesma cor aqui, que eu vacalhado pra caramba. Deixa eu colocar de uma outra cor aqui. Não, cinza aqui, acho que dá para ver. Aqui, ó. Um corpo aqui para baixo, deixa um martelo aqui, entrada na máxima, stop na mínima. Então, são essas duas formas de poder fazer uma entrada. Ou a gente deixa aqui no rompimento, a gente não deixa a compra aqui. Aqui a compra é muito mais arriscada do que a compra rompendo o topo aqui, tá? Porque, igual eu falei com você, pode ser que o mercado tenha feito um falso rompimento aqui, porque o falso rompimento, ele não precisa ser um que bate aqui e volta. Pode ser um que rompe, fecha aqui em cima e ainda volta, tá? Mesmo rompendo, fechando o candle acima dessa região, o falso rompimento pode acontecer ainda, pode voltar com tudo e ir embora. Isso, um contexto do mercado ajuda muito. Depois eu vou ver se eu passo uma aula de rompimentos para vocês, que aí fica até bom. Vou até anotar isso, aula de rompimento. Deixa eu anotar aqui, que rompimento é muito importante para poder ajudar vocês nessas operações. Beleza, voltando. Então, a gente nunca vai deixar isso, sim. Você pensa que o mercado sobe, aí todo mundo compra. Pô, rompeu um candle só, passou para cima, rompeu. A turma lota a mão aqui na compra e sapeca stop aqui. Ó. Sapeca stop aqui, deixa a porrada de stop aqui. O mercado vem na maldade, né, como a gente costuma dizer, vem na maldade, desce, lambe todos os stops que tem aqui, caracteriza o falso rompimento e cai com tudo. Aqui pega, compra a torta e a direita, porque são esses stops que a turma entra, que a turma coloca por ter lotado a mão aqui, tá? Então, o ideal é a gente esperar que aconteça esses movimentos. Talvez o mercado faça um rompimento com o candle, dá uma entrada, não faz o pullback e vai embora. A gente acaba perdendo uma oportunidade. Eu acho que eu já disse isso para vocês e eu vou repetir. Perdeu dinheiro. Porque num rompimento desse aqui, se a gente tenta fazer essa entrada e o mercado volta, o stop dói. O stop dói. Então, a gente sempre tenta fazer operações nas quais o stop seja o mais curto possível e a entrada seja a mais clara possível também. Assim, caso aconteça alguma coisa e o mercado volte, a gente não tem nada para falar. Erramos, errei, saí fora do meu plano, da minha estratégia, eu quis arriscar mais do que eu podia. Não, a gente está dentro da estratégia, deu errado, porque acontece, às vezes, o mercado, mesmo com entradas claras, ele volta e dá stop em todo mundo. Isso acontece. Tá? Então, voltando aqui, nessa parte do Paint aqui, acho que não precisa de eu passar mais nada para não ficar... para a gente não ficar agarrado demais aqui. Então, as duas entradas possíveis, entrada rompendo o topo, é a entrada mais simples, sem nenhum tipo de leitura de padrão de candle, sem nenhum tipo de candle único, né? Sem nenhum tipo de
de leitura de price action mesmo, é só uma entrada aqui em cima, aqui rompendo o topo e pronto, acabou. O mesmo princípio vale para a queda, rompendo fundo. Ou então a gente espera que o mercado faça esse pullback e deixe um padrão de candle. Depois o padrão a gente entra, tá? Beleza. Agora eu vou para o gráfico. Eu quero mostrar para vocês esses tipos de pullback que tem em rompimento, igual a gente viu aqui agora. Espera aí, pessoal, deixa eu ver se eu quero tentar deixar o chat aberto aqui. Se eu conseguir deixar ele aberto aqui, eu consigo ir conversando com vocês e dando a aula. Acho que vai dar. Se eu não conseguir começar a me atrapalhar aqui, eu aviso vocês que eu vou fechar ele. Show. Show de bola. Voltando aqui, olha só. E pessoal, eu vou passar para vocês. Pera aí, eu vou passar para vocês primeiro esse movimento que está acontecendo aqui agora. Eu acho mais interessante do que a gente começar a olhar para o back. Aqui a gente tem um mercado ao vivo. Olha o que está acontecendo aqui nesse momento. Com essa linha de preço aqui, ó, a linha de preço aqui está mostrando que o mercado está parado justamente aonde? Onde foi o último suporte. Ó. Olha essa região de suporte aqui. A gente tem uma região de suporte um pouco forte aqui, onde o mercado subiu, fez uma regressão até a média, encontrou a média de novo, teve uma certa dificuldade para voltar a descer, desceu, parou no suporte, subiu mais um pouquinho, parou novamente no suporte. Aqui, ó, principalmente por causa desse candle aqui não era uma venda, tá, pessoal? Não era uma venda, porque esse, apesar de ser um candle bonito, apesar de ser um Marubozu aparentemente forte para descer, já era o quarto candle de queda, tá? Já era o quarto candle de queda, onde a gente tinha os três anteriores com sombra na parte de baixo. Se tivesse sombra na parte de cima, ainda balar, né? Que mostrava um pouco mais de força vendedora, mas não, tivemos três, o que a gente chama de agulha também, três agulhas aqui na ponta compradora. Então, isso aqui mostra que pode ser um movimento um pouco brigado, e o quarto candle pode ser que mostre um movimento meio que de exaustão. Então, o que a gente faz num momento desse aqui? Espera que aconteça esse movimento meio lateral aqui, um pouco lateral, às vezes até um pouco subindo aqui, até que a gente encontre a média. Tá? O mais ideal aqui é que a gente encontre a média, e depois que encontre a média, o próximo candle venha e rompa essa região aqui. Deixa eu ver se tem como marcar, porque isso aqui é uma região, tá, pessoal? Olha só, essa região pega esse suporte aqui, e a gente pode fechar nesse último suporte aqui, ó. Isso aqui é uma região de suporte, tá? Onde a gente tem o primeiro ponto aqui em cima e o segundo ponto aqui embaixo aqui. Então, a gente precisa que essa região seja rompida, tá? Essa região aqui seja rompida. Essa região aqui, para a gente ver que é uma região forte, uma região que já tentou ser rompida algumas vezes, é uma região passível de pullback. É uma região passível de pullback, onde o mercado pode vir, romper. Se ele romper antes da média chegar, o ideal é que a gente espere um pullback para poder pegar uma nova venda. O ideal é que a gente espere o pullback para pegar essa venda. Se o mercado esperar essa média chegar, depois que chegar muito perto, ou até mesmo tocar num candle e o mercado descer, talvez o pullback já não esteja tão alinhado assim com esse tipo de operação, porque a média já vai bater no preço. A média bate no preço e é igual martelo, dá nela uma porrada e joga o preço para longe, depois que o mercado regride até ela. Olha o que eu falei com vocês, ó, aqui pode ser passível de uma correção até encontrar a média. Ah, Daniel, bateu na média, então a gente vende e vamos com tudo? Não, a gente espera um padrãozinho aqui agora, a gente espera que haja o rompimento, a gente espera ao menos uma Marubozu, alguma coisa do tipo, para confirmar que vai continuar descendo. O mercado tentando descer, está tentando descer, está tentando descer, está tentando descer, não está conseguindo, ou ele vai romper, e vai realmente descer, ou toda essa região aqui pode ser uma acumulação. Pode ser uma acumulação para o mercado subir, vir de encontro com a média de 200, alguma coisa do tipo. Então, a gente espera para ver o que o mercado pode fazer, tá? A gente nunca vai tentar adivinhar, a gente só vai seguir o mercado. Não tentem adivinhar o que o mercado vai fazer, pessoal. Só acompanhe o que ele está fazendo. Entre aspas, é simples. É simples. Só acompanhe o que o mercado está fazendo. Voltando. Aqui existe o tipo de pullback clássico, que é o pullback que eu passei para vocês na teoria, que é o pullback de rompimento,
onde rompe, faz um pullback na região que rompeu e vai embora, é passível de entrada pra caramba. E tem um pullback um pouco mais escondido, mas que é um pullback importante, que é um retorno onde a bipolaridade dessa linha. E eu vou mostrar para vocês aqui, tem duas aqui bem clássicas, tem duas bem clássicas aqui que eu estou vendo no olho. A primeira, olha que interessante, olha que interessante. Vamos ver o que vai acontecer aqui com Fibonacci. Eu vou pegar essa perna grandona de baixo aqui, tá? Se a gente puxar essa perna grandona de baixo aqui, o mercado vem, olha como que o mercado vem, desce, faz essa perna bonita de baixo aqui e regride até a região de 38. Tá vendo essa região de 38 aqui, onde o mercado fez a regressão até ela e desceu mais um pouquinho? Essa é uma região onde cabe uma venda, seja como que fala? Seja num setup de Fibonacci, alguma coisa do tipo assim, para pegar menos pontos, né? Porque a gente já tem uma perna muito grande aqui, então a gente realmente espera que o mercado não vá fazer uma segunda perna muito grande aqui. Pernas grandes assim anteriores podem mostrar que o mercado vai ficar um pouco mais parado depois dela, tá? Não tentem pegar uma segunda perna desse tamanho aqui, porque em 99% das vezes não vai acontecer uma segunda perna desse tamanho igual foi a primeira. Então aqui talvez seja passível de pegar um movimento mais curto mesmo, um movimento mais de scalper. Só que o que eu quero mostrar para vocês não é isso. O que eu quero mostrar para vocês é que essa região de 38 aqui, onde o mercado regrediu, é a mesma região que era um suporte, onde o mercado parou aqui por 3 vezes, acabou subindo, desceu, fez essa perna de baixo e voltou até aqui. Ó. Se a gente puxar até um pouquinho para cima, olha só como que crava certinho. Cravado o suporte aqui, cravado a resistência aqui. Então, a gente tem, além dessa região de 38, que foi de toda a perna, a gente ainda tem essa região que era um suporte e passou a ser uma resistência aqui agora. Isso é o que eu falei com vocês que eu vejo a olho nu aqui. Eu vi a olho nu. Eu estou vendo uma segunda aqui que pode ser também uma região que aconteceu da mesma forma. Isso aí, com o tempo, vocês vão conseguindo ver também sem nem precisar colocar linhas. Tanto que o meu gráfico mesmo quase nem tem linhas. O gráfico que eu opero mesmo quase não tem linha, não. É mais no olho mesmo, tudo que eu costumo fazer. Não gosto de ficar rabiscando gráfico, não. Enche de linha demais, eu não gosto muito, não. Voltando, então, aqui deixa eu excluir esse Fibonacci aqui. Aqui a gente viu que foi uma região, então, não é aquele pullback clássico, onde eu falei com vocês que é um pullback de rompimento, onde há o rompimento, há o pullback e há uma nova entrada, pronto, acabou. Não, não é ele, mas não deixa de ser um pullback, não deixa de ser um retorno a uma região que era forte e foi rompida. Tanto que aqui, deixa eu até mostrar isso aqui para vocês aqui. Acho que eu deixei passar e vale eu voltar aqui. Olha só, o mercado vem, rompe, ele rompe, mas da mesma forma que eu falei com vocês, olha só, rompeu, conseguiu romper, mas voltou. Logo após o rompimento, ele voltou, justamente com esse candle pequeno aqui, ele voltou para essa região que foi rompida, até passou um pouco para cima, deixa uma baita de uma agulha, de uma sombra, de um pavio, né? Todo mundo fala de uma forma, mas no fim das contas é a mesma coisa, vale do mesmo jeito, e deixa um candle bem forte aqui de venda aqui. Isso aqui cabe uma entrada linda. Isso aqui cabe uma entrada linda. Deixa eu colocar aqui para vocês onde que é a entrada aqui. A entrada na mínima desse candle. A entrada na mínima desse candle aqui. O próximo candle pega, starta a venda e desce. A gente pode fazer alvo de Fibonacci aqui que com certeza vai bater e tudo mais. Mas aqui o interessante é a gente só ver, vamos como dizem, envolver alvo, envolver mais coisa aqui não para não embolar alvo. Aqui a gente está vendo sobre o pullback. Então, olha só, a gente vê o mercado fazendo isso, faz o pullback lindo aqui, deixa uma agulha, essa agulha aqui, essa sombra para cima ainda do que foi a região, mostra mais força ainda de venda, e aqui cabe uma venda, tá? Então, essa venda aqui numa região de pullback, tá bom? Deixa eu mostrar a outra para vocês aqui, eu vou responder sua pergunta agora, viu, Renato? Só um minutinho que eu vou mostrar a outra aqui, senão eu perco aqui. A outra região que eu vi o pullback aqui, foi essa região aqui de stop, essa região aqui de suporte. Olha só, a olho nu e o trem foi maravilhoso. O mercado subiu, desceu depois dessa região que a gente viu, parou nesse suporte aqui, subiu mais um pouquinho, deu uma paradinha nesse suporte aqui, conseguiu romper ele, desceu, voltou e olha aqui. Justamente um pullback nessas duas regiões aqui de suporte, ó.
duas regiões de suporte, o mercado volta e vem até ela. Aqui não cabe uma venda, porque é o que eu falei com vocês, tem essa região de suporte forte aqui embaixo aqui. A gente tem que esperar o mercado decidir se vai encontrar com a média aqui, ou se a média vai encontrar o preço, ele vai realmente descer, ou se o mercado vai fazer uma acumulação aqui e vai subir, tá? Não cabe venda aqui agora, não cabe compra aqui agora. Agora a gente só deixar os dois que estão operando aqui para a gente ver o que vai acontecer, tá? Então, mais um pullback bacana. Voltando aqui, para cima de 61 de fio, pode considerar reversão? Pode considerar, sim, é um movimento considerável, mas o ideal é que a gente espere para ver o que vai acontecer. Vai ver se vai ser um pivô, igual aqui, por exemplo, a gente viu que o mercado subiu, né? Não tinha cara que ia descer mais, mas também não conseguiu romper mais o topo. O pivô clássico, o pivô mesmo de reversão, ele teria que romper aqui, onde foi a cabeça desse pivô. Então, ele teria que fazer esse movimento aqui e romper aqui e ir embora. A gente viu que ele não conseguiu fazer o rompimento. E nesses tipos de reversão, eu apenas aconselho que faça uma compra, né, no caso, uma reversão de baixa para alta, somente depois que ele rompe esse topo aqui, somente depois que ele rompe a cabeça do pivô. Sem rompimento da cabeça do pivô, a gente não tem um movimento de reversão caracterizado mesmo, não tem um movimento de reversão bonito mesmo para a gente poder fazer uma compra contrária do que foi a última perna, tá? Seja isso de alta, seja isso de baixa, tá bom? Então, o ideal para uma reversão são topos e fundos. No caso de uma tendência de baixa para alta, topos e fundos ascendentes, onde aqui a gente tem um topo, tem um fundo ascendente, porque é mais alto do que esse, mas o próximo topo não é ascendente, o próximo topo é até um pouco mais baixo do que o anterior. Então, a gente continua com topos descendentes, então a gente aguarda um pouquinho para ver o que vai acontecer, tá? Boa, Pedro. Olhar em tempos gráficos maiores é muito bom mesmo. É muito bom mesmo. É uma estratégia muito boa. Eu, na realidade, eu até não olho em tempos gráficos maiores pelo seguinte. Eu vou explicar para vocês agora porque eu não costumo olhar em tempos gráficos maiores. Justamente por causa da média de 200 períodos. Porque a média de 200 períodos, nos 5 minutos, ela representa aproximadamente a média de 20 nos 60 minutos. Ou seja, explicando novamente, né, o mesmo movimento que a média de 200 faz nos 5 minutos é o movimento que a média de 20 períodos está fazendo nos 60 minutos, né, no gráfico de uma hora. Então, se aqui a gente tem a média de 200 passando aqui, é mais ou menos aonde a média de 20 está passando lá nos 60 minutos. Então, se o mercado está operando, fazendo movimentos aqui nos 5 minutos abaixo da média de 200, isso quer dizer para mim que lá numa hora o mercado está fazendo operações abaixo da média de 20. Abaixo da média de 20. Para mostrar isso para vocês, é só colocar aqui, ó. Vamos colocar numa hora para vocês verem. Deixa eu puxar até aqui. Tá vendo como que o preço está um pouquinho longe? Igual está um pouco longe lá da média de 200. É mais ou menos, tá, gente? Não é exato, é aproximadamente o mesmo movimento que essa média de 20 está fazendo aqui no 60, é aproximadamente o mesmo movimento que a média de 200 está fazendo lá no 5. Então, não preciso ficar trocando aqui de gráfico para olhar. Eu gosto de manter no 5, no máximo no 15. O 15 é para fazer algumas outras análises, algumas coisas, mas para as operações não, as análises que eu faço aqui nos pares de moeda, geralmente eu uso 5 minutos mesmo para poder ajudar vocês. Mas aí eu não passo para outro gráfico por isso, porque eu olho sempre a média de 200 lá nos 5 minutos para me dar essa noção do que está acontecendo no tempo gráfico maior. Lá a gente viu do mesmo jeito que tem uma tendência de queda aqui, a gente viu que tem uma tendência de queda lá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar só para mostrar um negócio para vocês. E a gente está vendo que tem essa mesma região aqui que a gente marcou, ó. Essa região aqui para ser rompida. A gente está vendo que tem um outro suporte aqui também para ser rompido. Então, aqui é uma região que a gente já vende? Não, a gente não pode vender aqui agora. A gente tem que esperar para ver se ele realmente vai conseguir romper, se ele vai fazer uma regressão até a média de 20 aqui, o que é a média de 200 lá nos 5 minutos. Renato, sim, eu opero 5 minutos e 15 minutos. No caso aqui das aulas da Tickmill, eu não opero pares de moeda, tá? Aqui eu só ajudo vocês com o que eu entendo de análise técnica, com o conhecimento que eu tenho.
porque eu opero mesmo no mercado brasileiro, eu opero a B3. Mas aqui eu opero 5 minutos e 15 minutos também. O 15 minutos não é nem tanto para leitura. 15 minutos eu opero muito para poder fazer setups, os setupzinhos que eu tenho aqui. Até nos 5 minutos mesmo eu uso para setups. Leitura, mas a leitura boa mesmo, principalmente para day trade, 5 minutos está de ótimo tamanho. 5 minutos está de ótimo tamanho, pela volatilidade, pelos movimentos que faz, pelo tempo que tem, né, para poder fazer uma operação que vai ser aberta e fechada no mesmo dia. Então, 5 minutos é ótimo. Menos do que isso eu não gosto não, porque aí já fica muito poluído, já tem ruído demais no gráfico. Olha aqui, pessoal, voltando aqui para essa região, olha como que o mercado tinha feito aqui um candle bem bonito aqui de venda, né? Num certo momento estava um candle aqui, um marubozuzinho aqui de venda bonito, né? O que podia estar ajudando para fazer um rompimento dessa região aqui de suporte, mas acabou que no fim ele não conseguiu fechar dessa maneira, agora está até rompendo a média para cima. Lembra que eu falei com vocês? Não cabe venda por enquanto e também não cabe compra. Não é que ele está rompendo a médiazinha aqui que ele vai subir, não. Ele pode fazer isso. Rompeu quantas vezes que ele rompeu a média para cima aqui, depois voltou. Então a gente tem que aguardar um pouquinho. Tem essa região aqui, ó, onde eu mostrei o pullback para vocês, para ser rompida ainda. Então essa é uma região um pouco crítica aqui, tá? Deixa eu até passar aqui e colocar num outro gráfico, esse aqui, ó. Vou colocar num outro gráfico aqui que estava. Aí, show de bola. Nossa, esse gráfico aqui tá pior do que o outro, né? Tá mais, nossa senhora, tá 300 vezes mais consolidado, mas é uma boa para mostrar para vocês sobre pullback. Uma boa para mostrar sobre pullback. Deixa eu fazer duas marcações aqui. Primeiro, essa marcação aqui geral, onde a gente tem essa região de suporte aqui muito forte. Deixa eu marcar essa resistência aqui também. Essa resistência bem forte aqui também. Deixa eu puxar ela um pouquinho aqui. Então, vamos deixar aqui mesmo que ele pega essa resistência, essa aqui, esse aqui, esse aqui. Pega todos aqui, e aqui pega 1, 2, 3 e tem esse mais baixo aqui. Então, vou fazer essa marcação dele aqui também. Vou mostrar para vocês o seguinte. A gente tem a média de 20 completamente lateral. O que são as médias? As médias são rastreadores de tendência. Simples, rastreador de tendência. Se a média está lateral, então ela está rastreando uma tendência lateral, ela está rastreando uma consolidação. Simples. O que a gente faz? Nada. Você é doido? A gente vai comprar ou vender numa consolidação dessa aqui, é stop atrás de stop. Se a média está apontando para baixo, está rastreando uma tendência de baixa, e do mesmo jeito, se está apontando para cima, está mostrando uma tendência de alta. Então, aqui, o que a gente faz no mercado desse aqui? O que a gente espera que o mercado desse faça? Como, igual eu expliquei para vocês lá na teoria, como é um movimento um pouco grande aqui já, com vários topos e vários fundos batendo na mesma região e voltando para dentro aqui, voltando para a média, né, sempre regredindo a média, a gente espera então que em algum momento ele faça uma, como é que fala? Ele faça um rompimento, deixe um pullback, porque por essa região aqui ser forte, vai puxar o preço para ela de novo, vai puxar os candles para ela de novo, então vai fazer um pullback e depois disso a gente espera um padrão bonito. Igual nesse caso aqui, ó. Mercado subiu, rompeu, voltou, fez o pullbackzinho, tentou com mais um novo candle aqui, fez um novo candle de queda e voltou aqui para dentro. Por que eu não falei com vocês? Não coloquem a compra aqui já na região de pullback, porque pode voltar, porque pode ser um falso rompimento igual foi esse aqui. Quem comprou aqui igual louco aqui, rompeu, vamos lotar a mão na compra aqui, tomou stop, tá? Então a gente esperava o quê? O que eu falei com vocês que são as duas possíveis entradas em pullback? Ou a gente espera, opa, espera aí, eita, aí, ó. Ou a gente espera romper o que foi o topo do rompimento aqui, que aí vai configurar aqui um pivôzinho aqui. Então, se rompesse e ia embora, beleza, provavelmente, né? Não sei se ia mesmo. Então, a gente deixa aqui. E quem deixou aqui não entrou na operação porque não rompeu, então tá com o bolso ali, né? Protegeu o dinheiro ali. Ou então a gente aguarda que seja feito um novo candle. Aqui foi um novo candle não, seja feito um padrão de compra. Aqui foi feito algum padrão de compra? Não. Isso aqui pode ser considerado engolfo? Não, de jeito nenhum. Mas mesmo assim, se tivesse deixado uma compra na máxima do engolfo, não ia pegar porque o próximo candle já desceu com tudo. Então a gente espera que faça o pullback e depois o pullback deixe algo claro para a gente poder fazer a nossa entrada, o que não foi esse caso aqui.
Aí, beleza. Agora a gente espera então que o mercado faça isso. Vai ficar brigando aqui? Deixa brigar aqui, fica de fora, não olha, não esquenta a cabeça com esse tipo de operação aqui. Espere que o mercado faça um rompimento, faça um pullback, claro, e deixe uma das duas entradas para serem feitas, ou rompendo a cabeça do pivô, seja de alta, seja de baixa, ou depois de um padrão de queda, ó, um padrão de candle feito após o pullback, tá? Vamos procurar alguma coisa aqui para trás, porque aqui a gente vai ficar perdendo tempo aqui, não tem nada para a gente ficar olhando aqui mais. Isso eu acho um pullback bacana aqui para vocês. Olha só, isso aqui é um pullback bacana. Deixa eu tirar essas linhas aqui para mostrar para vocês aqui. Ele não regrediu completamente até a linha que foi o rompimento, mas é um pullback bacana de mostrar para vocês. Qual foi o pullback que eu estou falando? O rompimento da média de 200. O rompimento da média de 200, onde o mercado está fazendo uma perna muito grande aqui, uma perna bonita, rompe bem, bate na média, não consegue voltar, mantém a tendência, porque ele já tinha várias pernas de tendência aqui, então com certeza aqui tinha uma galera tentando reverter o preço, igual foi a reversão aqui nesse toque na média aqui. Nessa aqui tinha uma galera provavelmente tentando vender e o preço confirma a sua força de alta, rompe a média de 200, rompe ela com força. A média de 200 pode ser considerada um suporte ou resistência forte, tá? Então vale esse pullback nela aqui, ó. Depois que o mercado sobe, bate nela, não consegue romper de primeira, rompe na segunda, rompimento de média de 200 é ideal que a gente espere um pullbackzinho igual foi isso. O mercado vem, faz um pullback até ela e deixa um novo candle aqui. As duas entradas que poderiam ser feitas, que eu já falei com vocês, rompendo a máxima, depois que rompeu a máxima, ainda fez até um novo pullback na máxima aqui, né? Ou então, no padrãozinho de candle, podia deixar uma compra na máxima desse candlezinho aqui, e caracterizou aqui como se fosse um mini engolfo, né? Não vamos falar que foi um engolfo lindo, clássico, bonito, não, porque ele não foi tão grande assim, mas é um candle considerável, seguindo a tendência, seguindo com a média de 20 aqui, puxando tudo para cima, tá bom? Então, esse aqui foi um clássico pullback aqui, muito bonito, por sinal. Olha aqui, pessoal, dois gifts aqui, um atrás do outro, para quem estava aí na aula de gift. Olha que gift bonito, lindo. Mas vamos voltar, vamos ver se a gente acha mais algum pullback, algum pullbackzinho bacana para a gente poder mostrar de novo. Olha essa região aqui de queda. Essa região aqui de queda é uma região bacana para a gente poder fazer uma análise aqui em cima dela aqui. Essa região toda aqui de queda aqui, ó. Mercado sobe, tenta seguir aqui, rompendo a média de 200, há uma briga muito grande, não consegue, vem fazendo um micro canalzinho de baixa aqui e perde, deixa eu marcar aqui, pegar essa aqui que fica mais fácil, e perde essa região de suporte, ó. O mercado faz um suportezinho aqui, faz um fundo, sobe, encontra suporte aqui de novo, encontra suporte várias vezes aqui, encontra suporte várias vezes aqui e rompe. Lembra que eu falei com vocês? Quando encontra várias vezes assim, quando é uma região que foi difícil de ser rompida, é uma região forte, o mercado tende a voltar a essa região com o princípio de bipolaridade. Se era um suporte aqui, ele tende a voltar agora a essa região, encontrando ela como resistência. E aqui não foi diferente. Bateu uma vez, bateu duas, bateu 300 vezes aqui depois, rompeu, desculpa, faz um pivô de baixa aqui, faz um fundinho aqui, volta, regride até a região que foi considerado um suporte, agora está sendo considerado uma resistência, e junto com essa região ainda regride a média. Faz uma região de pullback junto com média. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Três entradas podem ser feitas aqui. Três entradas podem ser feitas aqui. A mais arriscada é justamente em cima dessa estrela cadente, para quem está confiando 100% no que é esse movimento aqui de regressão à média e de pullback. Então, a primeira entrada poderia ser feita aqui, mas igual eu falei com vocês, é para quem é loucão, né? Acredita 100% nesse movimento. Primeira entrada aqui, na mínima, então. Segunda entrada, perdendo o fundo, então vai pegar esse candle aqui em andamento, e terceira e última entrada para o mais conservador aí, para o que realmente quer esperar um movimento mais certeiro, um movimento mais
é claro que o mercado realmente vai cair na mínima desse candle depois que ele rompe tudo aqui, tá? Stops. Primeiro stop aqui em cima, para quem fez a primeira entrada. Então, o stop aqui em cima, eu acho que não tenho o que discutir com esse stop. E o segundo e terceiro stop, que é a entrada perdendo fundo e a entrada na mínima, pode ser o mesmo stop, tá? É a mesma coisa, é o mesmo lugar, na máxima desse candle aqui, tá? Pode ser usado o stop técnico também, mas não tem tanta necessidade assim pelo tamanho do candle que está sendo formado, o próprio candle vale como stop, tá? Então, esse é um movimento de pullback muito bonito, um movimento de pullback onde dava para fazer uma entrada bem bacana e a gente consegue ter 3 entradas aqui. Entrada para os mais doidos, entrada para quem está confiando ainda na operação e entrada para o mais conservador. Vamos voltar aqui. Vamos ver se a gente acha mais um. O back não acontece toda hora também não, tá, pessoal? Isso aí é só passando para vocês. Ó, olha mais um pullback aqui, mas apesar que esse pullback não, esse pullback aqui foi até forte pra caramba, que deu até gap aqui, ó. Lindo. Olha só, a linha de preço aqui, marcando onde que vou mostrar o pullback para vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Mas eu vou colocar uma link porque o preço vai mudar e vai sair aqui dessa região. Coincidiu, né? Que bacana. Esse pullback aqui foi perfeito, pessoal. Esse pullback foi perfeito. Perfeito. Mercado, fazendo aqui um movimento bem lateral, ó. Um toque aqui, uma tentativa de rompimento falso, voltou, mais um toque aqui. Aqui a gente vê que o mercado estava brigando aqui nessa região também. Então aqui a gente tem mais um toque, tem uma tentativa de rompimento que falha, tem mais um toque aqui, mercado vem, sobe com tudo e faz uma perna aqui. Daniel, dava para a gente fazer uma compra aqui? Cara, é a compra mais louca que você pode fazer na sua vida. Por quê? Porque esse aqui já é o terceiro candle forte de alta. A gente tem o mercado subindo sem corrigir, aí tem um candle forte, 2 candles fortes, apesar de uma agulhazinha aqui, apesar de uma sombrazinha aqui, e um terceiro candle forte aqui. Isso é um clássico movimento de exaustão, principalmente em cima de uma resistência tão forte igual essa resistência estava sendo feita aqui. Ah, Daniel, mas se tivesse comprado aqui, não tinha dado stop. Não tinha dado stop, não. A gente ia colocar o stop aqui e ia ser ganhador, né? Ia ser vencedor nessa operação. Cara, problema se ia ser vencedor nessa. Você fez a operação errada. Você fez uma operação onde você comprou numa região de possível exaustão. Você não seguiu um movimento certo, você não seguiu um movimento mais conservador. A gente no mercado tenta proteger. Para tomar o nosso dinheiro, para dar stop na gente, tem 300 mil pessoas. A gente, 300 mil é pouco. A gente está aqui para proteger o nosso capital. O ganho ele tem que ter mais a ver com a nossa forma de se proteger do que com a nossa forma de se arriscar, tá? Olha aqui esse terceiro candle aqui, então. Ah, então a gente poderia ter feito uma compra aqui nesse terceiro candle aqui, que foi um clássico também de exaustão, onde o preço voltou e deu stop com tudo, tá? Então, o que a gente ia fazer aqui? Esperar um movimento de pullback. Rompeu? Beleza. É uma região que já está sendo tocada algumas vezes aqui para trás, está mostrando ser uma região forte, vamos esperar o pullback. Bateu aqui no preço aqui de novo, voltou, subiu? Beleza. Não, não voltou, não subiu, estamos fora da operação, vamos esperar, vamos esperar. Pô, o que aconteceu? Aqui a gente faz uma compra com esse primeiro rompimento aqui, não vamos arriscar. Tinha dado certo? Tinha, mas em 10, 2, 3 tinha dado certo, 7, 8 tinha dado stop. Pô, aí não dá. Então, vamos esperar o pullback. O mercado vem, sobe, faz o pullback lindo e aqui a gente tem a entrada. Os doidão que espera aqui no rompimento e teria uma entrada de padrão de candle. A entrada de padrão de candle, nesse caso aqui, não iria acontecer, porque o próximo candle, olha o que ele fez aqui. O próximo candle já deu até gap aqui de tanta agressão de compra que tinha, o mercado subiu e acaba deixando, quem estava esperando um padrão de candle, acaba deixando na saudade. Acaba deixando a saudade, porque fazer uma compra aqui também já dá um stop desse tamanho, então já fica um pouco de fora, né? Que só entra quem acreditou no rompimento aqui, quem estava esperando uma compra aqui, rompendo o topo desse pivô, o topo do pullback aqui. Quem estava esperando padrão acaba ficando de fora, tá? E, mais uma vez, é melhor perder a oportunidade do que perder o dinheiro. Ah, o Renato, ó, ele falou que já entrou no meio de movimento tentando adivinhar e muitas vezes dá ruim. Pois é, cara, eu já tentei fazer isso muitas vezes também, né? O que você imaginar que tem no mercado, eu já tentei fazer.
Então, eu trago uma experiência muito grande sobre isso e eu reparei, eu entendi que o mercado ele tem muito a ver com disciplina e com paciência, cara, com paciência. Se você se propôs a fazer uma operação, é aquela operação que você vai fazer. Não adianta você estar fazendo uma operação scalp, por exemplo. Aí você vê um movimento que vai dar um ganho grande, né? Que pode dar um ganho grande. Você vai, nós aqui pode ser, você vai lá e entra e toma um baita de um stop. Cara, vem um remorso depois, vem vem aquele tipo de sentimento ruim, falando, nossa, se eu tivesse ficado no meu plano, se eu tivesse ficado na minha estratégia. Cara, não sei se vocês conhecem o Ogro de Wall Street, ele fala, se, se vaca voasse, chovia leite, né? Então, não podemos usar o se no mercado. A gente se propôs a fazer aquilo, a gente vai fazer aquilo. É igual eu falei na última aula, não sei se todos estavam aqui, eu estou passando aqui várias formas de operar. Algumas eu uso, algumas eu não uso. Mas eu estou passando várias formas de operar aqui. Por que que eu estou passando até formas que eu não uso? Porque eu sei que talvez vocês operem de forma diferente de mim. Tem algum problema? Nenhum, nenhum. O mercado ele é grande demais, ele tem estratégias demais, e ao mesmo tempo, por ter várias estratégias, ele é muito individual, porque cada estratégia vai se adaptar com um tipo de operador, com um tipo de trader. E cabe a você, né, descobrir qual é a sua forma de operar. Não adianta você fazer uma operação hoje de tendência e amanhã você está querendo operar reversão. Não adianta você fazer uma operação de reversão amanhã e depois amanhã você está querendo operar scalp com um setup pequeno. Cara, você tem que fazer uma coisa só no mercado, uma, duas, né? Vamos dizer assim. Monte a sua estratégia, monte o seu plano de trade e siga ele. Faz uma planilha com as suas operações, faz seu diário de trade, ali você consegue se manter, ali você sabe o que que vai dar certo para você, você sabe por que que você está fazendo aquela entrada, você sabe por que que deu certo ou por que que deu errado também. Uma das melhores formas de você conseguir uma boa consistência é justamente a planilha. Planilha é muito bom. Eu faço uma planilha das minhas operações e eu sei no final do mês quantas vezes que deu certo, quantas vezes que deu errado, consigo entender por que que deu certo e por que que deu errado, porque a gente erra também, a gente faz operações erradas, é completamente normal. Aí entra o gerenciamento de risco, onde a gente sempre perde menos do que ganha para poder fechar um mês positivo, senão não dá certo, tá? Você opera rompimento de tendência fazendo um pullback? Cara, já operei muito assim. Hoje, hoje eu prefiro fazer mais operações de setup. Hoje eu prefiro porque eu entendi para mim que para mim dava certo assim. Vou explicar por que que eu entendi que assim dava certo para mim. A nossa aula, bem dizer, já acabou, né? O nosso tempo aqui venceu, então eu vou bater esse papo com vocês rapidinho aqui sobre essa questão, por que que eu mudei o meu operacional, que talvez isso possa ajudar vocês também, tá? É uma experiência que eu tive que talvez possa ajudar vocês. Vou explicar, rapidinho. Eu operava assim, eu operava tendência com pullback e tudo mais. Eu sei fazer esse tipo de leitura, eu sei boas entradas, eu sei aonde dá para fazer entrada, aonde dá para fazer entrada mais arriscada, aonde não dá, beleza. Só que à medida que o tempo ia passando, eu fui percebendo que eu não tinha psicológico para segurar uma posição grande. Como assim, Daniel? Eu não tinha psicológico para segurar, abrir uma posição nesse pullback aqui, por exemplo, e vamos dizer que a gente tinha um alvo aqui. Vamos colocar alvo aqui para ficar bem explicado o que eu quero dizer para vocês. Vamos ver aonde seria o primeiro alvo dessa operação. Não, o primeiro foi muito fácil. Vamos colocar no segundo. Olha lá, o segundo alvo dessa operação era aqui em cima. O segundo alvo dessa operação, o alvo de 100% seria aqui em cima. Beleza, ótimo. O alvo é aqui em cima. Deixa eu colocar o alvo aqui, então, para a gente entender o que eu quero dizer. Então, o alvo era aqui em cima. Eu não tinha psicológico para abrir uma posição aqui e ver o mercado fazer tudo isso aqui no meio. Tudo isso aqui, deixar estrela cadente, deixar uma outra estrela cadente, deixar um engolfo de baixo aqui. Eu não tinha psicológico para deixar uma posição aberta aqui, aguentando tudo isso aqui na minha frente até que ele chegasse no alvo. Então, o que eu fazia muitas vezes? Mesmo fazendo toda a leitura correta, mesmo sabendo aonde o preço podia chegar, meu psicológico não deixava eu segurar uma posição aqui. Quando ele começava a fazer isso, eu zerava a minha posição. Eu zerava. Isso aí era uma coisa inevitável, isso era uma coisa que, como diz, né, aquele ditado, não tá na gente. Então eu zerava, eu não conseguia ficar segurando aqui, mas eu sabia o que tinha que ser feito. Eu só não conseguia por questões emocionais.
Então, eu uso essa experiência minha para poder ajudar vocês também. Talvez tenha alguns de vocês aí que não tem esse psicológico também, que tenha esse sentimento igual eu tive durante o mercado. Só que era difícil para mim ver isso sozinho, né? Eu operava sozinho, não tinha ninguém do meu lado, não tinha professor nem nada, era só eu e o mercado. Então, eu não conseguia ver isso. E eu fui entendendo isso aí com o tempo, levou tempo também. Quando o mercado fazia isso, e às vezes voltava um pouquinho, e eu zerava com stop curto, às vezes o mercado ainda ia no gain tudo, quando dava stop, eu ia e recuperava com um setupzinho de scalp que eu tinha feito. Isso é um setup que eu uso hoje, e tinha feito lá no começo. Então, eu rodeei muita coisa, muita estratégia diferente, para depois voltar para o mesmo stop, que foi a primeira coisa, para o mesmo stop, para o mesmo setup, que foi o primeiro tipo de operação que eu fiz. Então, o que acontecia? Eu entendi isso, que para mim dava certo isso. Eu tomava stop tentando operar a tendência e recuperava com setup. Tomava stop tentando fazer qualquer outro tipo de operação, recuperava com setup. Eu não conseguia ver que o setup era o que eu tinha que fazer 100% do tempo, né? Então, só depois que eu vi. Depois que eu vi isso, passei a operar só setup, que é o que me deixa tranquilo, que é o que dá para me fazer minhas operações tranquilo. Sei fazer esse tipo de leitura, ajudo quem gosta de fazer leitura, ajudo a fazer essas operações, ensino a fazer essas operações, mas hoje o meu estilo operacional é setup. O meu estilo mesmo, o que eu faço no mercado é setup. Sei fazer essas operações assim, aí eu uso essas operações, esse tipo de operação de leitura assim para ações, fazer swing trade, operações de uma semana, de 2 semanas no máximo. Aí, para swing trade, para ações, eu uso leitura. Desse jeito aqui que eu estou ensinando para vocês. Uso leitura desse jeito aqui que eu estou ensinando. Mas para day trade, eu opero setup. Porque meu emocional não me deixa segurar uma posição só se a posição for embora direto. Por exemplo, eu comprei aqui e ela foi com 3 candles, foi lá no gain. Aí eu segurava. Porque aí também não é possível, não tinha como. Mas se começou a patinar, meu emocional não deixava. Então, eu estou falando isso tudo para vocês, para tentar ajudar vocês, pessoal. Porque talvez vocês tenham algum problema de emocional, alguma coisa assim, então essa experiência minha talvez possa ajudar vocês, tá bom? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ah, eu tirei as linhas tudo aqui de baixo, né? Deixa eu voltar as linhas para cá, só para a gente ver o mercado ao vivo aqui. Sim, isso aí, Renata. Às vezes sair com pouco é melhor. O problema é quando eu saía com um pouquinho, igual foi naquele exemplo que eu estava mostrando, saía com um pouquinho, o mercado ia lá e pegava o gain total. Aí entrava numa próxima. Eu saía com um pouquinho com medo, o mercado ia lá e dava gain total. E quando eu entrava e o mercado já ia direto para o stop, aí pegava o stop total, porque no stop eu não zerava, o stop eu ficava segurando, torcendo para o mercado voltar. Então era muito difícil fazer esse tipo de operação para mim, né? Para mim era muito difícil. Eu acabava não tendo resultados positivos. Igual eu falei, sabia fazer, não, o problema não era a técnica, nunca foi a técnica, o problema era emocional. A maioria dos problemas para quem faz esse tipo de operação, né, para quem está no mercado, a maioria dos problemas são emocionais. Então eu descobri como eu consigo controlar o meu emocional hoje, que são com setups mais tranquilos, setups menores. Cara, para mim é super tranquilo hoje, melhorou até minha qualidade de vida. Hoje eu sou muito mais tranquilo, né, porque o mercado ele acabava mexendo com a minha cabeça. Eu ia deitar de noite pensando naquele stop que eu tomei ou naquele gain que eu deixei de fazer porque zerei antes. Cara, é horrível. É horrível. Para quem tem esse tipo de problema igual eu tive, é horrível. É horrível. Então, eu faço assim hoje para o meu bem. E, cara, tem dado muito certo. Eu ajudo pessoas também com esse setup, né? Quem gosta de fazer setup, eu ajudo, ensino os meus setups também. E tem dado muito certo, graças a Deus. Então, por isso que eu falo que o mercado é muito individual. Mesmo que eu saiba fazer todo e qualquer tipo de operação mais longa, nessas operações mais longas, operações de tendências maravilhosas, que pegam vários pontos, que pegam um gain maravilhoso, 3, 4, 5 vezes maior que o stop e tudo, não é para mim. Não é para mim. Eu entendi isso e tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tranquilo. O que eu sei fazer e eu não consigo por causa do emocional, eu ensino, e o que eu sei fazer que deixa meu emocional tranquilo, eu faço, né? Então, acho que todo mundo precisa ter isso. Não é uma questão de você, igual um dos professores que eu tive, até citei ele hoje, que é o Hugo, cara, é um baita professor,
cara é um baita professor, um baita trader, o cara faz operações longas, assim, pega vários pontos, o cara é bravo, o maluco é bravo, o maluco é bravo. Só que eu não consigo operar igual a ele. Eu não consigo. E não adianta eu ficar tentando copiar as operações que ele faz, não adianta eu ficar tentando fazer operações igual a ele, não adianta. Não é para mim. O meu estilo operacional é outro. Mesmo que eu admire ele, mesmo que eu tenha aprendido muita coisa com ele, o meu estilo operacional é outro. Então é isso que eu quero passar para vocês, para poder ajudar vocês. Descubram a forma que vocês operem, né? Descubra a melhor forma para vocês poderem fazer suas operações e se especializem nisso. Igual eu, hoje eu faço meus setups, eu, entre aspas, especializado nesses setups. Eu sei quando o setup, antes do setup acontecer, dele bater, eu já sei mais ou menos se ele tem uma probabilidade maior de dar certo ou não. Se ele está com uma probabilidade ruim, eu saio fora, eu nem tento ele, porque ele já mostra para mim que não vai ser um bom setup, que aquilo ali não vai ser uma boa operação. Mas isso aí é porque eu deixo tudo de lado. Eu não olho outras coisas, eu só olho aquilo. E aí, se você olhar na mesma coisa todos os dias, fazendo a mesma coisa todos os dias, aquilo ali se torna muito mais fácil para você. É igual o pullback que eu mostrei para vocês aqui. Eu vi 2, 3, 4 pullbacks aqui só no olho. Mas é porque eu estou olhando o mercado todo dia. Então a gente pega esse tempo de tela e usa de forma positiva para a gente, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que hoje eu tenha ajudado vocês com essa aula de pullback e com essas experiências que eu passei. Edilberto, valeu, obrigado. Ô, Edilberto, tamo junto, cara. Tamo junto. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar tudo que eu já passei, o tanto que eu já perdi, o tanto que eu já ganhei, o tanto que eu já sofri, o tanto que eu já sorri. Não tenho vergonha nenhuma de falar todos os meus passos no mercado, porque eu sei que a minha experiência pode ajudar vocês que já têm tempo no mercado ou vocês que estão começando, que eu não sei direito, né, como que vocês estão, mas estejam começando ou não, já sejam mais antigos, sejam mais experientes, tenho certeza que vocês conseguem se beneficiar do que eu compartilho com vocês, tá bom? Só para fechar, eu acho que a forma melhor de você conseguir se beneficiar das coisas é aprendendo com o erro dos outros. Quem aprende com o próprio erro é uma pessoa muito inteligente, mas quem aprende com o erro do outro é uma pessoa muito sábia. Então sejam sábios, aprendam com as minhas experiências, aprendam com a experiência de quem está perto de vocês, operando perto de vocês, tá? Tentem tirar o máximo de proveito de tudo que acontece na vida de vocês, não só em trade, mas na vida mesmo, tá? E aqui, só para fechar esse gráfico, o que eu falei com vocês aqui, não tem nada para a gente fazer, é esperar que o mercado rompa ou para cima ou para baixo, faça um pullback e dê uma entrada linda para a gente, tá? Vamos só voltar no gráfico que a gente estava. Olha só, o que eu falei com vocês que não valia compra aqui. O mercado subiu e ainda voltou para debaixo da média. Lembra que eu falei com vocês? Não vale compra. Ele não rompeu, mas está subindo, mas não vale compra, porque ele pode fazer igual ele fez aqui atrás. Rompeu a média, voltou. Rompeu a média, voltou. E aqui de novo, rompeu a média, voltou. Agora a gente espera que ele faça a mesma coisa que eu falei lá no início. Que ele desça, faça uma correçãozinha aqui e rompa. Se ele romper aqui para baixo, rompendo com a média, rompendo junto, aí é maravilhoso. Romper uma região de suporte com a média rompendo a região junto, aí é maravilhoso, aí é muito bacana. Mas enquanto ele não faça isso, vocês esperam, tá bom? Então é isso. Renato, obrigado pela aula. Bons ganhos para todos nós, pessoal. Para você também, Renato, e para todos nós. No mais, muito obrigado mais uma vez pela paciência, pela audiência, por ter, né, todos estarem aqui comigo, escutando aqui tudo que eu disse até o final, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. A nossa próxima aula é dia 24, se eu não me engano. Acho que eu vou preparar, então, uma aula para vocês de rompimento. Acho que uma aula de rompimento, uma aula mais caracterizada em movimento, acho que pode ser uma boa para poder ajudar vocês, tá? Então é isso. Muito obrigado. Um bom dia, bons ganhos para vocês e estamos juntos. Valeu. Tchau, tchau.